Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, de comentar aqui embaixo sobre o assunto. E hoje o assunto vai ser Cruzeiro e Flamengo. Eu queria separar um vídeo só para falar desse tema. Eu tenho mais outras coisas para falar, mas eu vou deixar para outro vídeo e vou deixar esse vídeo especificamente para falar de Cruzeiro e Atlético, perdão, e de Cruzeiro e Flamengo. Já estou com a cabeça no clássico e também baseado muito no que foi o jogo de ontem, de domingo, perdão. Cara, vamos lá. O Cruzeiro que chegou para esse jogo cotado, mesmo estando jogando em casa, no Mineirão, e com o Mineirão lotado, o Cruzeiro ele não foi em momento algum cotado como favorito para esse jogo. Muito porque ia enfrentar uma equipe como o Flamengo, que a gente já sabe da capacidade técnica, de criação e de defesa dessa equipe, que para mim, repito, e já falei em outros vídeos, se vocês repararem nos outros vídeos que eu falei sobre o Flamengo para mim é a melhor equipe, é a equipe mais bem estruturada da América do Sul. Então, assim, cara, era um jogo que tinha tudo para que o Flamengo ainda chancelasse isso e colocasse de fato ali o Flamengo como o principal postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Embora a gente esteja falando aí de um jogo que não tá nem na 10ª rodada, né? Então, assim, é cedo, é bem cedo. Mas obrigatoriamente a gente tem que colocar o Flamengo como postulante a ser campeão do título do Campeonato Brasileiro. Dito isso, tinha um aspecto desse jogo que todo mundo estava querendo ver, que era o Gabigol voltando a enfrentar o clube onde ele é ídolo, né? E beleza, começou o jogo. O Cruzeiro, para mim, tá? Muito firme ofensivamente, atacando, marcando alto, marcando muito alto o Flamengo. E o Flamengo também conseguia ali suas escapadas, mas o setor defensivo do Cruzeiro funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Vidalba muito bem. O Kaique, que eu até coloquei aqui, ó, que ele defensivamente ele estava muito seguro. Estava muito seguro, estava salvando defensivamente. Só que na parte ofensiva ele estava muito nervoso, parecia muito nervoso. Estava errando alguns passes, não estava conseguindo dar prosseguimento nas jogadas. Então, assim, mas no geral, ajudou bastante defensivamente. Depois de uns 25 minutos do primeiro tempo, que quando o Cruzeiro abre o placar, beleza, aí dá aquela. Parece que eles olham e falam assim, porra, não é esse bicho de 7 cabeças, então acho que dá para ir, dá para ganhar. Então, assim, e o Vidalba muito bem defensivamente, muito bem, salvando demais. E o que me chamou a atenção no Vidalba além do posicionamento dele, que ele parece que ele está sempre no lugar certo, na hora certa, a questão física. Cara, o Vidalba ele está com 6 pontos na cabeça. Então, assim, jogou o último jogo, já teve que fazer ali um tratamento diretamente no campo, onde colocaram uns grampos ali para poder estancar o sangramento, porque ele estava muito forte. E ele jogou. Então, assim, a vontade desse time é uma coisa que foi determinante para o resultado e está sendo determinante para essa virada de chave no time do Cruzeiro, né? Tem o Cássio, não precisa nem falar, né? O Cássio ali, e quando o jogo estava 1-0, o Cássio salvou uma bola ali que, pelo amor de Deus. Então, assim, está muito bem o Cássio também. A gente tem que ressaltar isso, porque ele foi muito contestado no início do ano, mas conseguiu, pelo jeito, dar a volta por cima, conseguiu voltar, se não a ser o Cássio, que a gente já conhece, mas chegou a mostrar aqui uns lampejos de que, opa, eu ainda posso render bastante. Lucas Silva, e aqui eu vou destacando os pontos e a gente vai trocando a ideia. Cara, o Lucas Silva, ele, o ano passado,
No ano passado, o Lucas Silva, para mim, foi injustiçado por grande parte da mídia, que queria a cabeça do Lucas Silva, que já deu, o ciclo já se encerrou, e infelizmente, quando um jogador como o Lucas Silva, que tem muito tempo de Cruzeiro, é o jogador que ali que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro nesse atual elenco. Quando um jogador desse calibre não vai bem, infelizmente a mídia ela tende a achar que é um fim de ciclo que se encerrou. E não. Cara, o Lucas Silva, ele é pro cruzeirense, ele é um ídolo pro cruzeirense hoje, nesse atual cenário que você tem, onde os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do clube são os meios de campo ali, que é o Lucas Romero e o Lucas Silva. Então, assim, não dá para você descartar um jogador desse. E sem falar que o Lucas Silva, ele é um jogador que, lembremos, né, faz muito tempo, mas é um jogador de experiência internacional, cara. É um jogador que já vestiu a camisa do Real Madrid. Então, a mídia ela tende a querer criar essas narrativas de final de ciclo, o ciclo se encerrando, mas não. O Lucas Silva, ele passou por um momento difícil, assim como o Cruzeiro passou por um momento difícil. Então, assim, ele não foi o cara que desencadeou esse momento difícil do Cruzeiro, não, porque não foi só ele. Foi o clube inteiro, dentro e fora de campo, não estava bem. Se as coisas não estão bem, não tem como você cobrar de um único jogador e colocá-lo como principal causador do que está acontecendo. Então, assim, para mim, muito injustiçado. E fazendo agora a justiça correta, tá? O Lucas Silva, hoje, jogando bola, ele tem se tornado um dos melhores meios de campo do cenário nacional. Ou não? Tira o Gerson aí da conversa, tira aí e me fala se não tá. Pelo menos top 5. Não sei. Na minha opinião, tá. Né? E mais uma vez jogou muito bem. Mais uma vez dominou o meio de campo. E parece que esse estilo de jogo ele favorece muito o Lucas Silva, que ele tem mais mobilidade, embora ele seja um jogador de característica de controlar o jogo, de cadenciar, parar a bola, olhar o melhor. Ele consegue, ele tá girando muito ali, não só no meio de campo, mas às vezes você vê o Lucas Silva, até ele na intermediária, trocando o passe, às vezes dando drible, circulando a bola, fazendo inversão de jogo. Então, assim, ganhou muito mais mobilidade nesse esquema de jogo. O Matheus Pereira, que eu acho, tá? Na minha opinião também, que foi começar a jogar bem a partir dos 20 minutos do segundo tempo. O Matheus Pereira, ele estava destoando do resto da equipe. Destoando. Estava errando passes. Não estava conseguindo dar prosseguimento nas jogadas. Se você for pegar no cenário geral, defensivamente ele ajudou bastante. Mas na questão de criação, onde ele pegava a bola, ele não conseguia dar prosseguimento nas jogadas. E finalização, você vai ver que ele foi começar a finalizar ali no segundo tempo. E dos 20 minutos em diante, o Matheus Pereira teve 3 finalizações no gol. Uma finalização que foi travada ali no último minuto, que para mim provavelmente seria o gol dele. Uma finalização que ele pega de primeiro, o goleiro defende. Então, assim, ele foi começar a finalizar, foi começar a se sentir livre para finalizar a partir dos 20 minutos. Não sei por quê. Porque talvez seja porque ali a intensidade do time do Flamengo dá aquela baixada e ele passou a ter mais espaço, e também com as mudanças que o Flamengo fez também, pode ter ocasionado essa liberdade ali para ele poder finalizar mais, se sentir mais confiante. Mas, no geral, o único, para mim, se fosse dar uma nota a mais baixa, seria para o Matheus Pereira, em função dessa questão de ter jogado mais só no segundo tempo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, a parte física do Cruzeiro. O Cruzeiro foi fazer a primeira substituição aos 43 do segundo tempo, que foi uma substituição tripla, e foi que, para mim, né, foi a substituição que decidiu o jogo, onde ele coloca ali o Gabigol, o Bolassi e o Eduardo, que, curiosamente, né, o Bolassi recebe uma bola na lateral, na linha de fundo, consegue o cruzamento, e detalhe, ele recebe essa bola de costas para o gol,
ele consegue girar, passa ali ele passa de dois marcadores e faz um cruzamento que até então era despretensioso, ninguém imaginava que aquilo iria dar em nada. Mas o Cruzeiro consegue ali um pênalti, né, do Léo Pereira em cima do Eduardo, e a cereja do bolo, para mim, o predestinado. E, cara, infelizmente, vão ter que aguentar. Vão ter que aguentar. Por quê? Ele é predestinado. Ou não. Ou um jogador que, no cenário do jogo, vai enfrentar a sua ex-equipe, que é a melhor equipe da América do Sul, no Mineirão, lotado, começa o jogo no banco, vai entrar aos 43 do segundo tempo, e aos 49, ele faz o que seria ali o gol da redenção, talvez, do Gabriel Barbosa, mas, no geral, um gol que ele diz muito sobre o caráter de certos atletas. Porque o que o Gabigol passou e o que o Dudu passou foram basicamente a mesma coisa. Chegaram com estado de craque, ainda que não tenham jogado bem no retrospecto mais recente, não se comportaram bem. O Dudu vindo de lesão, o Gabigol perdendo espaço, beleza, cara. Mas aí entra o fator que a grandeza do jogador. Porque o Dudu, ele é enorme para a história do Palmeiras, até para a história do Cruzeiro. Ele, infelizmente, ele acabou manchando isso, mas ele também, por ter saído do Cruzeiro, e segundo ele, tinha gratidão e vontade de voltar a atuar pelo clube, fazer muita coisa pelo Cruzeiro, como pode dizer, a questão do VTNC, né, que vinha trabalhar no Cruzeiro, e na verdade você vê que não, né, pode até agora aí, provavelmente vai para o Atlético Mineiro, o que para mim mancha a história dele com o Cruzeiro, e beleza, cara, só que aí vida que segue, seja feliz, Dudu. Mas mostra o quanto o Gabigol ele está entrosado com o pensamento do clube atualmente. Então, assim, parabéns mesmo ao Gabigol, cara. Que aquele gol foi um gol de redenção. E para mostrar que o craque, ele não necessita estar em campo o tempo inteiro. Ele entrou aos 43 e decidiu o jogo aos 49. Uns vão dizer que é sorte, outros vão dizer que é estrela, chame como você quiser, mas não dá para ignorar isso. E beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Cruzeiro aqui, a gente vai partir para o Flamengo. É isso aí. Do Cruzeiro foi isso, uma partida muito boa do Cruzeiro, muito boa. O Leonardo Jardim, como eu vinha dizendo nos outros vídeos, ele conseguiu, a partir do jogo contra o São Paulo, ele conseguiu ali uma evolução que foi crescendo, e hoje já é nítida. Até no jogo contra o Bragantino, era uma evolução sua bem leve, porque a gente tira fora o jogo contra o Bahia, que foi ali uma coisa, para mim, tirando o jogo contra o Flamengo, foi o melhor jogo que o Cruzeiro tinha feito. Hoje eu já acho que o jogo que o Cruzeiro fez, o melhor, sobre o comando do Leonardo Jardim. E para mim, o melhor jogo do Cruzeiro, desde o Botafogo, para vocês terem ideia. A gente está falando de junho, se eu não me engano, junho do ano passado, de 2024, cara. Ou agosto, se eu não me engano. Mas a gente está falando, ó, o tempo. Quase um ano. Então, assim, a melhor partida do Cruzeiro foi essa contra o Flamengo. E a melhor partida também sobre o comando do Leonardo Jardim foi essa contra o Flamengo. Então, assim, a gente vai vendo uma evolução muito grande. E outra coisa, que eu vejo muita mídia falando, Cruzeiro é postulante ao título. Gente, para com isso. Para. Pelo amor de Deus, não. Cruzeiro ganhou do melhor time do campeonato? Ganhou, beleza. Mas isso acontece. Gente, times vão ganhar do Flamengo, vão ganhar do Palmeiras, que são, para mim, são os principais candidatos ao título. E é normal.
A gente está falando de um campeonato de 38 rodadas, um campeonato onde você tem uma oscilação, uns mais, outros menos, e que oscila menos tende a sair na frente para garantir o título. Mas isso vai acontecer. E detalhe, com a atmosfera que estava, não é nenhum absurdo o Cruzeiro ganhar do Flamengo. Se perdesse também não seria. Mas a gente está falando de um Mineirão com 52 mil pessoas, a gente está falando de um cenário onde tem a volta ali do Gabigol, enfrentando o seu ex-clube. A gente está falando de um Cruzeiro que vem numa crescente de uma vitória de 2 jogos consecutivos ali. Então, assim, não dá para você colocar o Cruzeiro postulante ao título. Eu acho que ainda é muito cedo para isso. Muito cedo. O Cruzeiro não tem obrigação de ser postulante ao título. Não esse ano. Não esse ano. A briga do Cruzeiro ela é muito mais de fora de campo. Tem que organizar as coisas fora de campo para que isso comece a refletir no jogo, dentro de campo, como está acontecendo. Mas acho que é muito cedo ainda. Muito cedo. Então, torcedores, não entrem nessa pilha. Porque se colocar o Cruzeiro como postulante ao título é colocar uma pressão desnecessária no momento. O Cruzeiro ainda tem peças que tem que ser movimentadas nesse esquema de jogo. E o Cruzeiro está trocando o pneu com o carro andando. Então, assim, calma, paciência. Beleza? Cara, e agora vamos falar do Flamengo. Que muita gente vai falar que, pô, você vai falar do Flamengo e tal. Isso, Flamengo é isso, Flamengo é aquilo. Mas a gente está falando de uma equipe muito bem estruturada. A gente está falando de uma equipe muito bem treinada. A gente está falando de uma equipe que em nenhum jogo até aqui, sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo teve menos finalizações que o adversário. No jogo contra o Cruzeiro, foram 17 finalizações, 11 no gol do Cruzeiro, e 7 finalizações contra 4 no gol do Flamengo. 5 no gol, perdão, do Flamengo. Então, assim, diz muita coisa sobre o que foi o jogo. O Flamengo jogou mal? Não vejo que jogou mal. Eu vejo que o Flamengo se perdeu ali nas substituições. Aí pode se questionar as substituições que o Felipe Luiz fez. Mas eu não vejo que o Flamengo jogou mal. Eu vejo que o Cruzeiro, sim, pressionou tanto que talvez o Flamengo tenha ficado surpreso, tenha surpreendido o Flamengo. Ah, mas como assim surpreendido o Flamengo? Cara, time nenhum, até os times que têm característica de marcação alta, sob pressão, consegue fazer isso por muito tempo contra o Flamengo. Ainda que a estratégia de jogo do time seja essa, marcar alto. O Flamengo ele tem muita qualidade na saída de bola, que começa pelo goleiro. Então, assim, é difícil fazer isso. E o Cruzeiro conseguiu fazer. Talvez isso tenha deixado o Flamengo com aquele receio de... aquela segurança que tem começado o jogo, que ela foi se desfazendo a ponto que ele via que a equipe do Flamengo via que não conseguia jogar como sempre planejou jogar. Porque o Cruzeiro marcou a bola muito bem. O Cruzeiro teve ali, muitas vezes, na sua defensiva ali, jogadores que... Matheus Pereira fez muito bem defensivamente. O Kaique, defensivamente, foi muito seguro. Onde você tem o Gerson, que pra mim, cara, o Gerson é um touro dentro de campo. Mas o Kaique conseguiu brigar com o Gerson. Então, assim, você vê que a vontade do Cruzeiro ela prevaleceu sobre a técnica, sobre todo o resto, o bom elenco que o Flamengo tem, a questão de jogar junto há mais tempo. Então, assim, sofreu bastante com a imposição física que o Cruzeiro imprimiu. Principalmente ali, muita gente fala do segundo tempo, mas eu falo no primeiro tempo, porque o Cruzeiro começou num nível tão acima, que talvez o Flamengo pensou, falou, caramba, não achei que seria assim. Vamos ter que repensar. E quando você obriga uma equipe como o Flamengo a repensar o jogo, assim, em 45 minutos, é porque alguma coisa muito, muito diferente está acontecendo ali na partida. Então, assim, méritos totais do Cruzeiro. E não tem nada de demais, cara, torcedor do Flamengo. Perder para o Cruzeiro nesse cenário, não tem. Não tem. Não é uma coisa para você virar e falar, meu Deus, agora é crise. Não, não é. Não é. A gente também não pode tratar a equipe do Cruzeiro como zebra. Porque você está falando de uma equipe tradicionalíssima no Campeonato Brasileiro. Você está falando de uma equipe tradicionalíssima no cenário sul-americano. Não só brasileiro.
Sul-Americano. O Cruzeiro é um time que é muito, mas muito grande. O Cruzeiro é um gigante, cara. Então, assim, o Cruzeiro passou pelo que passou, tá conseguindo restabelecer esse gigantismo. Então, não dá para você, time nenhum, que jogar contra o Cruzeiro. Nenhum. Seja Flamengo, Palmeiras, Inter, São Paulo, nenhum que pegar o Cruzeiro no Mineirão, lotado, com a atmosfera que tava, não é zebra se perder para o Cruzeiro, para esse Cruzeiro. Não é. Então, assim, não acredito que. Eu vejo muita mídia, principalmente a mídia do Rio, falando que o Flamengo não jogou nada, e isso e aquilo, e não dá os méritos devido à partida que fez o Cruzeiro, que foi uma partida muito boa. Muito boa, muito boa. No segundo tempo ali, o Flamengo, o Felipe Luiz, ele tenta ali fazer as alterações ali. Só que o meio de campo do Cruzeiro estava dominado. O Cruzeiro dominou ali o meio de campo. O Lucas Silva e o Romero, eles dominaram ali. Então estava tudo dominado pelo Cruzeiro. Então, quando você faz a substituição e você não olha para isso, ali que para mim o Flamengo perdeu o jogo. E lembramos que o jogo estava empatado até os 49 do segundo tempo. Se não fosse aquele pênalti infantil do Léo Pereira, o jogo terminaria 1-1. E aí, muita gente falaria de outra maneira, tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Flamengo. Mas, repito, não tem crise, não tem nada demais em perder para o Cruzeiro no Mineirão lotado, como estava, com a volta do Gabigol, com aquela coisa, a ansiedade que estava todo o entorno desse enredo aí, de Gabigol marcando contra o ex-clube, lei do ex, e aqui eu deixo um atento a Gabigol e Arrascaeta. Golaço do Arrascaeta. E ele não comemorou em respeito à história que ele teve no Cruzeiro. Eu não sou contra o cara comemorar. Mas, às vezes, eu não vou mentir para você que ver esse respeito é bom. É bom, porque, de novo, você tem jogadores que se diz ídolo, que se diz gostar do clube, e comemorar gol contra o clube, gol que rebaixa o time. Então, assim, se comemorasse também, tudo bem, porque ele também é ídolo no Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta ele é o maior estrangeiro da história do Flamengo. Talvez eu esteja errado. Talvez. E com vocês. Digo aí se vocês acham, se eu realmente estou falando bobagem ou não. Mas, só para terminar, só para fechar aqui tudo, acompanhe os próximos jogos do Flamengo. E aí vocês vão ter a dimensão do que foi esse jogo contra o Cruzeiro. Eu duvido que o Flamengo terá menos finalização, menos ações ofensivas, que o goleiro do Flamengo sofrerá tanto como sofreu. E para mim, foi o melhor em campo, foi o Rossi. Então, gente, futebol é assim. Futebol é jogado. Futebol dentro de campo não existe dinheiro, não existe coordenação. O coordenador ele não entra, o presidente ele não entra para jogar bola. Mas todo o funcionamento de um clube ele passa pela gestão. E o Flamengo tem uma gestão muito eficiente, tanto que é o melhor time da América do Sul. Mas o Cruzeiro ele vem numa crescente muito grande e também vem numa reestruturação interna, fora de campo, que ela começou a dar resultado dentro de campo. Então, assim, muito bom jogo. Parabéns, tanto ao Flamengo quanto ao Cruzeiro. E é isso. Vejo que esse time vai evoluir ainda. Ainda tem evolução. Acho que é só isso, para o vídeo não ficar muito grande. Próximo vídeo a gente fala dos outros assuntos. Beleza? No mais é isso. Agradeço. Por favor, se inscreva no canal, cara. Notificação. Ative aí para você receber os vídeos. E comenta aqui embaixo se realmente eu falei alguma bobagem aqui, se eu estou errado em alguma coisa. Vamos debater, beleza? No mais, muito obrigado a vocês. Fui.